Em janeiro de 2016, janeiro de 2016, ele assume o Real Madrid pela primeira vez, sai em maio de 18, depois volta em março de 2019. Quer o currículo do cara como técnico? Vocês estão legais? 3 títulos. 3 títulos de Champions League, um título da Liga Espanhola, campeão mundial com clubes, né, com o Real Madrid, enfim, um currículo de respeito, apesar de uma trajetória recente como técnico. Aí a frase eu quero começar com o André. Zidane já está na prateleira de Guardiola e Klopp. Verdadeiro ou falso, André? Olha. Acho que até o Formiga deixaria a gente debater essa, né? Acho que sim. Outro dia ele não quis deixar eu falar de Ronaldinho e Messi. Falou, não pode. Era a Tainá que tava... Isso. Eu fiquei sabendo, eu recebi a mensagem. Eu falei, como eu não posso? É um democrata, né? É um democrata. Eu tô falando como é que não pode. Enfim. Cara, vamos analisar. Se você parar para analisar, talvez, o legado que vai deixar pro futebol, ou que já deixou pro futebol, né? Porque já está na prateleira. Talvez o Guardiola e o Klopp, eu acho que eles têm um pouco mais de repertório que eles deixaram, né? Que eles estão deixando nesse momento. Especialmente o Guardiola. O Guardiola, ele ajudou a não reinventar o futebol, porque o futebol continua sendo jogado por 11 pessoas com uma bola redonda e todo mundo em busca do gol. E quem fizer mais gol que o outro leva o jogo. Mas ele traz um pouco de ar fresco pro futebol, né? Ele dá uma... O Klopp também tem o seu legado, mas ao mesmo tempo, cara, é difícil você desprezar ou menosprezar o que o Zidane já fez, né? Em pouco tempo. O Zidane é um... Então, assim, cara, muito difícil. Eu vou colocar que o Zidane... Puta merda, isso vai André, dar um bolo. Assim, enquanto você está avaliando se você vai falar verdadeiro ou falso... Eu já sei como é que é. Porque assim, o Zidane, ele faz uma... Ele realmente consegue competir com o Barcelona em algumas temporadas com o Real Madrid, a ponto de vencer o Barcelona na Liga Espanhola, coisa que é bem difícil se a gente for analisar os últimos anos. O Zidane já fez transformações táticas nesse time do Real Madrid. Então ele jogava lá aquela coisa, joga no jeito que jogava o Ancelotti, foi lá e ganhou 3 Champions. Aí agora ele vem 4-4-2, agora o Hazard jogando de um jeito diferente, introduzindo o Valverde, transformando um Real Madrid que estava meio, como gosta de falar o Vitor Sérgio, né? Não sei se ele falou especificamente isso do Real Madrid, mas ele gosta de usar essa expressão. Real Madrid estava fedendo a peixe. Aí chega o Zidane, vem, revoluciona, fica um tempão fica, sei lá, 20 jogos sem perder, iguala as coisas, agora vence o Barcelona no confronto direto, assume a liderança. Ele já fez algumas coisas interessantes, mostrou sim também ser um cara versátil. Não, já, mas é que o legado que os outros dois deixam já nesse momento é diferente do... Eu acho assim, eu acho que nós temos como diria um amigo, mini degraus entre eles aí. É a minha análise. Eu acho que é Guardiola, um mini degrau abaixo o Klopp e um degrau talvez um pouquinho maior do que essa distância entre o Klopp e o Guardiola, um pouquinho maior do Zidane. Mas é tudo na mesma prateleira, é tudo no mesmo andar do prédio, sabe? Talvez o Zidane ali... O Zidane tá ali, sei lá, ainda por margem de erro. Ele estaria ali e tal. Então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou deixar a bucha para eles. Eu vou colocar que é verdadeiro. Eu vou colocar que o Zidane já tem uma contribuição pro futebol. Como treinador, evidentemente, que como jogador nem se fala. Mas eu vou colocar que sim, porque é um cara que ele traz inclusive uma maneira diferente de liderar, completamente diferente de muitos que a gente conhece, né? Do cara do... Não, ele é um gentleman, um cara que... Então eu vou colocar que sim, apesar deles estarem ali numa margem de erro, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, assim, o Guardiola tá na posição prime da prateleira, ele tá em destaque absoluto. Sim. Aí o segundo, a posição nobre da prateleira tá o Klopp, mas ali, ainda na mesma prateleira, está o Zinedine Zidane. Ô, Mauro, o que eu entendi do comentário do André foi o seguinte...
E aí ele até pode me corrigir se eu entendi alguma coisa errada. Em termos de legado, não dá para colocar os três na mesma prateleira. Só que as conquistas do Zidane o alavancaram a esse mesmo... Eu acho que foi isso que o André estava assim. Ele estava negociando um pouquinho em cima disso. Putz, cara... O Guardiola deixou um legado gigantesco, o Klopp tem esse pé de pressiona, esse gegenpressing que ele faz, que é uma coisa assim que a galera ficou apaixonada, o estilão dele, e aí vem o Zinedine Zidane. Cadê? Que ele vai deixar para o jogo? Mas assim, tem uma forma de liderar que eu acho que ele deixa como um exemplo gigantesco. E Sim. Tem as conquistas também, que é o que o André estava constrangido de não botar, porque o cara ganhou demais, bicho. É assim, o Bob Paisley, que é 3 vezes também campeão pelo Liverpool, 77, 78 e 81 da Europa, ele não é o que foi um legado do Matt Busby, do Bill Shankly, não é inclusive o astral do Klopp, mas tem conquistas absolutamente espetaculares e você tem que respeitar. Nem todo campeão é admirável, mas sempre respeitável. E ainda mais sendo Zidane, mais ainda. Eleva o patamar, é outro patamar, diria grande Bruno Henrique. Então assim, eu coloco aqui para mim, sim, é verdadeiro, Zidane já está na prateleira de Guardiola e Klopp, sempre lembrando que qualquer prateleira tem um livro mais, pensando em livros, digamos, tem um mais reluzente, um mais bonito, que você gosta de puxar mais, o outro que você deixa até ali para mostrar a erudição, né? E outro que você tem que respeitar, né? Então tem que respeitar demais a trajetória absurda, porque não só ele foi uma vez campeão, ele foi o que a gente não tinha na Europa desde 90 com o Milan, e foi trio que não tinha desde 76 com o Bayern de Munique. Então, olha o tamanho do cara. Claro que você pode falar, mas ele só treinou o Real Madrid. Sim, mas só treinar o Real Madrid já é mais verdadeiro do que muita coisa, né? E muito mais do que outras coisas, né? O próprio Guardiola, ele também, ao se colocar no Bayern de Munique, agora no City, ele quer esses desafios. O Kloppão tinha aqui pro Liverpool, tinha que fazer a história brilhante que está fazendo. Então, assim, são trajetórias de escolhas. É que nem, por exemplo, o Lula, treinador do Santos de 54 a 67, ganhou tudo com o Santos. A gente conta sempre essa história, ele falava pro Pepe, recua, às vezes, pra você fazer um quadrado, o Zito e o Mengal, viu? Aí o Pepe Sarris falou, professor, não é melhor fazer um triângulo, nós três? Você entendeu o que eu quero falar? E foi um grande vencedor. Tentou no Corinthians, já não foi tão bem, dá para discutir, mas os números, tanto do Lula, Luiz Alonso, quanto os do Zidane, em tão pouca trajetória, são absurdos. Ele coloca na prateleira, eu coloco na mesma prateleira, tá? Mas pro meu time, primeiro eu vou querer o Guardiola, segundo eu vou querer o Klopp. Aliás, se bobear pro meu time, eu vou querer mais o Klopp do que o Guardiola, meu time mesmo, o Palmeiras. E aí o Zidane, legal, o Zidane querendo no meio campo jogando ao lado do Ademir da Guia. É por aí. Verdadeiro. Então, eu não tenho tanta facilidade para fazer essa, eu vou querer assim, eu vou querer aquele. Eu acho que eu vou olhar pro meu time e vou saber se eu vou saber se eu vou querer um cara assim. André, Darth Vader. Eu vou saber se eu vou querer um cara tipo mais o Zidane. Fala assim, pô, esse ambiente tá precisando de um cara que o pessoal vai olhar, ninguém vai abrir a boca pra falar com ele, porque o cara é o Zidane. Mais bola do que ele, ninguém jogou. Ninguém jogou. Quer dizer, jogar, vai olhar. Não. Na atualidade, o Messi jogou. Eu digo assim, ele vai estar treinando um time que o pessoal vai olhar para ele, ninguém vai ter jogado mais do que ele. A chance é mínima de alguém ter jogado mais bola do que ele no time que ele estiver treinando. Então, assim, já dá um respeito aí. Se eu tô precisando de um cara mais tipo um Klopp, um cara que... Então, eu acho que cada técnico vai ter o seu momento. Eu não escolheria de olhos assim, dependentemente do meu time, vai primeiro o Guardiola, depois o Klopp, depois o Zidane. Eu ia olhar mais para mim e depois entender quem poderia se encaixar mais. Eu tô achando, Vitor Sérgio, que assim, o tamanho da prateleira que determina, né? Se o Guardiola e o Klopp, ou melhor, se o Zidane está na mesma prateleira de Guardiola e Klopp. Primeiro preciso saber se Klopp e Guardiola estão na primeira prateleira e se o Zidane está lá também. Verdadeiro ou falso, Vitor? Se fosse trabalhar com o nosso... Tá acontecendo, a gente tá dentro de algum ventilador que eu não tô entendendo. Tem um helicóptero passando aqui. Tá. Mas se fosse a prateleira nossa, aqui do de placa, eles não estariam na mesma prateleira, porque você só fica um, né, lá em cima, né? Então, normalmente, nas nossas prateleiras sempre só fica um. Mas eu fiz uma live com o pessoal do Meu Madrid, do @meumadrid lá no Instagram, na quarta-feira. E a primeira pergunta que a menina lá, que agora me fugiu o nome dela,
Santin, exatamente. A primeira pergunta que a Santin me fez foi exatamente essa. Por que o pessoal fala tanto do Guardiola e não dá tanta coisa, não dá tanto reconhecimento para o Zidane, que, por exemplo, tem mais Champions do que o Guardiola? Essa foi a primeira pergunta que ela fez. E para mim está muito claro que isso tem a ver com o fato de que o Guardiola, o jeito que o Guardiola colocou o Barcelona para jogar, ele meio que pode ser encarado como a mais recente revolução, é um termo forte, mas a mais recente quebra de forma de jogo. Então, acho que o Guardiola ele tem muito reconhecimento por conta disso. Ele pegou lá, que na verdade nem era o estilo dele, assim, não era propriamente dele, né? Ele fala que ele viu isso quando ele teve essa percepção, quando ele viu a Espanha de 2008 jogar, né? A Espanha campeã da Euro de 2008 jogar, e quis passar isso para o Barcelona, porque tinha Xavi, porque tinha Iniesta e tudo mais, e aí ele desenvolveu isso. Então, o fato dele ter mudado, ter quebrado um pouco a forma de jogar, dá ao Guardiola mais um reconhecimento, talvez, nesse momento. Mas eu vou responder verdadeiro por um aspecto, né? O Zidane, ele tem títulos mais importantes do que o Klopp, por exemplo, né? O Zidane tem 3 Champions, um campeonato espanhol. O Klopp tem estou excluindo Copas, né? O Klopp tem 2 alemães e uma Champions. Deve ganhar em alguns dias aí, mas o primeiro inglês dele. Então, acho que se você está colocando uma briga entre os 3, eu acho que eles estão na mesma prateleira. Podem estar um pouquinho afastados dentro da prateleira, né? Alguém um pouquinho na ponta da prateleira, outro no meio? Talvez sim. Mas acho que na mesma prateleira eles estão, e a gente tem que lembrar, o Zidane, como disse o Luiz, ele pega um Real em frangalhos. Tudo bem, mas aquela primeira Champions lá, o Real deu um pouco de sorte, o Real não jogava bem, foi mal contra o Wolfsburg, foi mal contra o City na semifinal, o Atlético foi melhor que o Real na final de Milão, tudo isso é verdade. E o ano seguinte? Que ele ganha o Espanhol e a Champions, e voando na Champions, atropela a Juve no segundo tempo, com uma mudança que ele fez. Ele tira o Isco de dentro, passa o Isco para o lado do Marcelo. Sim. Então, tipo assim, você está vendo aí, né? O Real não era campeão da Champions e do Espanhol desde 58. Desde 1958. Que o Real não ganhava as 2 competições no mesmo ano. Então, tipo assim, você querer dizer que o Zidane é sorte, então é o cara mais sortudo do mundo, né? Então, e tem uma coisa, né, Vitor, que é o então, que a gente por fala. Isso que eu respondo verdadeiro. E tem uma coisa que eu acho que conta muito a favor do Zidane, e é sobre isso que a gente estava falando mais cedo, quando a gente falava das características de cada um. O Zidane, ele conseguiu chegar para o Cristiano Ronaldo e falou: Cristiano, olha só, não vai ser 100 por hora toda a temporada, não. Eu vou dar uma segurada aqui, vou dar uma segurada acolá, e tu vai arrebentar na reta final da Liga dos Campeões da Europa. E foi o que aconteceu, dito e feito. Então, são algumas situações também... E aí talvez é aquilo que você falou, né, Luiz? Uma coisa é o Rafa Benítez, com todo respeito, todo carinho ao Rafa Benítez, chegar para ele e falar: Zidane, Ronaldo, eu vou te poupar. Outra coisa é o Zidane chegar e falar: Zidane, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Cara, acho que eu vou te poupar aí. Né? Eu imagino que seja diferente. Até para eu procurar saber com jogadores e tudo, mas eu imagino que seja diferente. O André, o que falta, assim, pro Zidane? Eu acho que, assim, quando nós 3 colocamos ele na mesma prateleira de Klopp e Guardiola, não falta muita coisa, tá? Assim, desculpa, ele hoje está na discussão do melhor técnico do mundo, já é coisa pra caramba. Sim. Mas falta esse outro aspecto que você falou, de repente, do que ele vai deixar pro futebol, em termos de legado. Sim. Não sei se essa é uma palavra, eu não gosto muito dessa coisa do legado. Mas, assim, o que você acha que falta pro Zidane? Será que falta alguma coisa para ele poder deixar esse legado? Eu acho que falta ele fazer um trabalho tão maravilhoso quanto em outro clube. Eu acho que no momento que ele fizer o que ele já fez com o Real Madrid num outro lugar, ele vai ter o respeito que... eu acho que foi o Tite, tá? Acho que foi o Tite. Que... Não sei se foi o Tite ou o Mano agora, mas acho que foi o Tite. Que fala que mais importante que o seu primeiro trabalho como treinador é o segundo.
É o trabalho da afirmação. E eu lembro que a gente falou muito sobre isso quando o Carille volta ao futebol brasileiro para o Corinthians, para o mesmo Corinthians. E a gente fala, pô, o Carille, o segundo trabalho é o que e a gente lembrou dessa história, né? Eu acho que foi, talvez até pela circunstância da própria carreira, talvez tenha sido o Mano, não o Tite, que falou essa frase, né? Que o Mano quando sai do Grêmio para ir para o Corinthians, para pegar o Corinthians na segunda divisão, ele sabia que ali era um momento decisivo da carreira dele, até porque ele estava largando um Grêmio que ia para Libertadores e tal, e ia para um Corinthians que ia lutar pela segunda divisão, mas ele sabia que aquele era um desafio que teria uma enorme visibilidade, enfim, mas que seria um trabalho de afirmação. Se o cara vai e fracassa, então eu acho que falta isso, ô Luizinho. Eu acho que falta ele fazer isso em um outro clube. No dia que o Zidane for campeão dirigindo um outro clube, eu acho que aí não vai ter mais o que falar muito desse. Porque assim, é até meio injusto, porque eu sei que o legado de transformação do Guardiola é maravilhoso, do Klopp é maravilhoso, que eles. Mas e o mérito do cara que não precisou revolucionar tudo e com o jeito simples, entre aspas, dele, e com toda a categoria que ele tem, consegue, né, tantos títulos em tão pouco tempo. É só porque muda tudo que é um grande técnico? Então, exatamente. E fica uma coisa que a gente vai olhar, porque o que você falou é impossível, né? Mas é muito difícil o Zidane sair do Real Madrid, pegar um outro clube e de imediato enfederar 3 Ligas dos Campeões da Europa. Não é isso que o André Henrique está cobrando do Zidane quando ele assume um outro clube. Pelo menos eu imagino que não seja isso. Mas tem que ser algo grandioso. E que ele não precisa também ter muita pressa. Porque então, ele tá começando. André, mas aí que eu ia chegar lá, porque assim, o Guardiola, ele sai do Barcelona, ele não ganha de novo uma Liga dos Campeões da Europa. Ele não precisa da Liga dos Campeões da Europa, ou não precisou até agora da Liga dos Campeões da Europa, para ter esse impacto também nesses outros times e na análise geral do trabalho dele, né? Não, ser campeão... Mas foi campeão em ligas grandes, né? Sim, ligas grandes. Sim. Não dá pra você... E outra, bateu 3 semifinais de Champions com o Bayern. No City, um gol lá no último minuto, um gol não sei o quê. E circunstância, eu acho até que é bom pra gente, pro futebol, a análise boa que é feita do Guardiola, sem levar em conta só o título. Eu sei que tem muita gente que ainda fica só no título. Depois do Barcelona ele não conquistou. Calma aí, né, pera? Só um ganha por ano, então... Mas eu entendo o que você está falando, eu entendo. É porque pro Zidane fica essa imagem realmente do... Muitos imaginavam, né? Olha, se eu fosse o Paris Saint-Germain, eu ia direto no Zidane, mas tem toda a ligação dele com o Marseille, que inviabilizaria a saída dele ao Paris Saint-Germain. Mas eu acho que é esse cara, é o próximo... o próximo passo do Zidane, eu imagino que vai ser tão importante, né? Porque, Mauro, quando ele assume essa volta... Vai ser na Juventus. Você acha que é onde ele tem muita história? Já falaram bastante nessa última, né? Na saída do Alegre, que podia ser ele. Ele estava aposentado, quando ele estava parado. Não sei, vejo como um caminho natural. Porque, Mauro, eu acho assim... inclusive, né, André? A gente estava em Turim, né? Quando anunciou, lembra? A gente estava em Turim quando anunciou que o Zidane estava voltando ao Real, e lá em Turim, aquilo foi uma ducha de água fria, porque todo mundo em Turim estava achando que o Zidane ia ser o técnico da Juventus. Por um acaso, assim, foi na mesma... Aí do nada, pum, voltou pro Real. Ô Mauro, em cima disso que o André falava, esse segundo trabalho do Zinedine Zidane no Real Madrid não pode ter esse peso... Tudo bem que não é fora do Real Madrid, onde ele está muito ambientado, mas assim, já não é mais o mesmo time, não tem mais o Cristiano Ronaldo, e não tendo o Cristiano Ronaldo... Com uma missão de renovar da direção. Então assim, não é mais a mesma proposta que ele tinha antes, e talvez agora o trabalho do técnico, né, aquela coisa da tática, do dedo do técnico, talvez seja até mais importante do que antes, que era um time que estava ali montado, você precisava azeitar, como a gente brincou aqui. Dá para ser nesse segundo trabalho a afirmação do Zidane, nesse sentido, de um segundo grande trabalho? Sim, porque primeiro é um trabalho desse selecionador. Ele pegou uma base montada, uma base que seria tricampeã por muitos méritos.
Vitor já falou do papel do Isco, a própria solidificação do Casemiro foi muito importante na cabeça da área, e não só na cabeça da área madridista. Agora é um trabalho de selecionador também, é um trabalho de escolha de elenco, e com as opções e com uma figura imperial. O André pode até daqui a pouco botar o Florentino com o Darth Vader, que são muito parecidos em muitas coisas, né? Então, falar, não é só o Darth Vader, o Florentino, não é só Pavões e Zidanes, como era na sua época, também não é só moleque, não, velho. A gente precisa dar uma equilibrada. O azar foi esse aí, mas por azar ele não tá conseguindo tanta coisa e tal. Mas enfim, mas pode conseguir agora a Liga Espanhola, que não vou dizer que fosse a prioridade, mas é quase isso, né? Depois de 8 conquistas do Barça em 11 ligas, de tudo que já ganhou o Real Madrid, cara, é o que temos, né? É o que devemos ter. Então, assim, era a prioridade. Então, essa cobrança é justa, mas é aquilo que eu já havia falado e acho que o André também reiterou. De repente, o Zidane, para ser mais, digamos, cobrado, ele poderia, digamos assim, ser analisado em outro clube. Mas, de novo, gente, você não precisa ser analisado. Primeiro porque é o Zidane. E segundo, o cara tricampeão da Europa já não precisa muita coisa. Só que, ao mesmo tempo que, você deixando isso muito colocado, muito claro, outra coisa, isso vale para o Zidane, vale para o Guardiola, vale para o Klopp, já que temos os 3 bonitinhos aqui. Esse papo, ainda mais nos dias de hoje, de que eu não preciso provar mais nada para ninguém, é deplorável. Acho até que a gente até exagera, sobretudo com métricas, com likes, toda essa porcaria não, que faz parte do nosso mundo, que você precisa metrificar, botar número em tudo para saber se a pessoa é boa ou não, se desempenha bem o seu papel. É uma frase deplorável que a gente ouve muito no Brasil, mas menos lá fora, e principalmente a gente falando no nosso campeiro de futebol, de que o time de futebol, ou o atleta, você precisa provar, não precisa provar mais nada para ninguém. Claro, toda hora você precisa provar mais alguma coisa para alguém. Por exemplo, o Edivan Acessórios, que é um infeliz que está aqui comentando, é um cara que ele é contra as lives beneficentes para a Copa das Favelas. Tá? Então você não compre no Edivan Acessórios, porque ele diz que eu não sou contra o Flamengo jogar bola, como eu já expliquei, mas ele diz que eu não posso apresentar uma live que vou apresentar quinta-feira para a gente arrecadar alimentos, porque eu estou saindo de casa. Então faça o favor, já que ele está com essa campanha clara contra a minha pessoa, também faça o seguinte, você que poderia comprar alguma coisa no Edivan Acessórios, não compre, tá bom? Palavra dada, palavra feita. Bom, olha só, eu quero que a galera responda aqui verdadeiro ou falso antes da gente botar a próxima dica, só para eu saber aqui, ter um termômetro, tá, galera? Porque tem muita mensagem, e aí, assim, fica meio confuso, porque a galera tá citando bastante o nome do Carlo Ancelotti. A gente não tá dizendo que é uma prateleira única, tá? Que só tem Zidane, Klopp e Guardiola. A gente tá colocando que Zidane e Klopp e Guardiola estão em uma prateleira, e queremos saber se o Zidane também está nela. Não sei se é uma prateleira exclusiva desses 3 caras, ou se seria hoje... Responde aí, Vitor. Seria uma prateleira hoje exclusiva desses 3, só para responder aqui quem botou outros nomes? Acho que sim, né? Acho que eles estão um pouco à frente, né? O Zidane pelos títulos e pela carreira tão curta assim, e o Guardiola e o Klopp com vamos dizer assim, a excelência dentro das suas propostas. Acho que seriam os 3. Beleza, olha, vamos ver aqui a resposta da galera. O Gabriel Oliveira está dizendo que a frase é verdadeira. O Val Disney está dizendo que a frase é verdadeiríssima. O Cleiton Ferreira está dizendo que é falso. O Diego José faz a brincadeira, está dizendo que é falso aqui também. Matheus Fraga está dizendo que a frase é verdadeira. Mauro. A Evelyn Cortez está dizendo que a frase é verdadeira. O Hudson Souza está dizendo que a frase é verdadeira também. Enfim, deu para ler aqui algumas mensagens também.